vítimas puras e sem mancha. E cumpriu. Não é como aquele nosso caboclo, né? Rezou e disse: olha, eu vou, o primeiro coelho que eu pegar, eu ofereço para a igreja. Em um leilão na Amanduaçá, é um leilão. Em São Sebastião, essa manhã, sei o que lá. E na hora, saíram 2 coelhos. Ele matou um, outro fugiu desse diabo. O que eu ia dar para a igreja, fugiu. Sim, está bem, né? Então aí nisso daí. Então isso aí, estão entendendo como os judeus tinham o seu sacrifício? 4. A missa abrange os 4. O sacrifício entre os cristãos. Depois nós iremos explicar a missa quem por quem. Segundo a doutrina cristã, o sacrifício mosaico era o anúncio e o símbolo do sacrifício do homem-deus. Vejam aqui o senhor Malaquias, último dos profetas menores. No capítulo 1. Diz assim: pegados ao filho ou honrar o seu pai, só. Se pois eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou vosso Senhor, onde está o temor? Convosco falo, sabe, que desprezais o meu nome, que dizeis, em que desprezamos o teu nome? Vós ofereceis sobre o meu altar um pão imundo, e dizeis, em que profanamos nós? Isso que dizeis, a mesa do Senhor está desprezada. Se vós ofereceis uma hóstia cega para si, hóstia para eles era qualquer coisa que se oferecia a Deus. Cega quer dizer, com defeito, bicho, fruta, etc. Não é isto mal? E se ofereceis uma que é coxa e doente, não é isto mal? Oferecei estes animais ao vosso governador, e vereis se eles lhe agradarão. Dá para ao presidente, eu não vou dar um animal cheio de sarna, mas eles davam que uma ovelha cheia de sarna para queimar no tempo que esse profeta Mala, o nosso Senhor, reclamava. E ele vai falar depois da missa, não é? Ele vai falar da missa, que ele já dirá: eu farei um sacrifício que será oferecido puríssimo por toda a terra, mas quando chegar na missa eu mostro para vocês como ele fala da missa perfeita. Ele será um sacrifício de uma hóstia que tem um valor infinito. Jesus Cristo, puro, limpo, e não mais sangue, não mais animais, não mais frutas, nem mais nada. Um sacrifício especial, o santo sacrifício da missa. Vamos ver isso enquanto só ele acenou. É um símbolo e prenúncio, porque a missa abrange os 4 sacri, como nós vamos mostrar, mostrando uma missa. Eu vou fazer uma espécie de celebração aqui. Como os paramentos, citando os paramentos de Arão, que era o sumo sacerdote. Uma mitra, uma túnica de linho, depois um símbolo para amarrar, uma espécie de estola, e depois uma outra túnica por cima e para a entrada. Tudo coisa fina, de linho. Agora usam esses outros tecidos e tal. Tinha um padre que era esse calor tão grande que a túnica dele ele queria de filó. Ainda bem que estava vestido por baixo. Este sacrifício, então, era o símbolo do sacrifício do homem-deus. Este sacrifício, que devia substituir todos os outros, Jesus Cristo cumpriu na cruz, sendo ao mesmo tempo sacerdote e a vítima. Na última ceia, quando ele diz, ele já faz o sacrifício da missa. Lembra, fazei isto em memória de mim. Deu o pão. Nós vamos ler na missa quando o padre separa, pronuncia sobre o vinho, que é o sangue, e sobre
o pão que é o corpo. É a morte de Cristo, de uma maneira misteriosa e não sangrenta. Separação do corpo e a carne e o sangue. É a morte. Pois no fim, quando o padre pega um pedaço de hóstia e joga no cálice, é a união, é a ressurreição. Nada, depende de quem faz a máquina. Um põe a cruz, outro põe um cordeiro, outro põe o peixe, vai aquilo lá, para simbolizar sempre Nosso Senhor Jesus Cristo. O peixe, e como disse em grego, é Christos, quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Cada letra em grego corresponde a essa expressão. O peixe era o símbolo. O carneiro pascal, diz o profeta, ele será levado ao sacrifício sem se lamentar, como um carneiro que vai sem se lamentar. Era Jesus Cristo, símbolo do cordeiro pascal. E a cruz representa. Então hoje alguém me fez uma pergunta por escrito, vou responder para uma moça. A cruz não era testemunha, não era um símbolo pagão? Os romanos usavam para crucificar. Mas Jesus Cristo santificou a cruz com a sua morte. Por isso que existem nas igrejas. E quando eu adoro a cruz, não adoro a cruz em si, mas aquele que morreu na cruz. Na sexta-feira santa, o padre ajoelha para as 3 de novembro e beija a cruz. Chama-se a adoração da cruz. Mas em etimologia, ad orare. Orare ad, rezar junto. Isso quer dizer adoração. Rezar junto aos pés. Então lembra isso daí. Então era pagão. Mas Nosso Senhor santificou. E outras coisas do paganismo, carnaval mesmo. A igreja santificou. Emitiu, depois veio o que? Alguma coisa o pessoal perverteu o carnaval, não é verdade? Mas a igreja gostava. Era as bacanais dos romanos. A igreja santificou, os cristãos faziam. O Dom Bosco fazia um carnaval bonito para os seus inimigos. Foi minha quaresma dura. Então preparava isso daí. Então é aí a cruz. Esse sacrifício do homem, Deus perpetua-se de uma maneira não sanguinolenta, na glória do céu. A missa representa e reproduz nesse mundo realmente, sob uma forma mística. O que quer dizer forma mística? Uma forma que não representa lá a cena do Calvário, mas representa aquilo que aconteceu no Calvário. Então, eu não vejo correr sangue da hóstia, mas eu sei que é o sacrifício da cruz, porque o padre simboliza nas duas consagrações. Nós falamos, tomai, é o meu corpo, tomai, é o meu sangue. Separação. Se eu tiro todo o sangue de uma pessoa, o que acontece? Ela então, só que é mística, não é sanguinolenta, mas é a realidade. Porque os gregos eram um pouco inteligentes. Os evangelhos foram escritos em grego, não de São Mateus, mas o que nós temos mais antigo em grego, traduzido logo para o grego, porque era a língua do Império Romano, a língua oficial, não era o latim, não. E então eles sabiam expressar-se muito bem. Eles podiam dizer, fazer isto como símbolo do que, não é? Não, isto é o meu corpo. Não diz, isto parece com o meu corpo, isto parece com o meu sangue. Não, isto é. O grego usa este. É o verbo ser. Em mim é a primeira pessoa, este é a terceira pessoa. É o meu corpo.